Boa tarde, querido amigo que me acompanha aqui no canal. Seja bem-vindo para mais um estudo e hoje vamos estudar um tema muito importante. Onde estão os mortos? Depois da morte, o que acontece? Pessoas vão para onde depois de morrer? Se ainda você não se subscreveu no meu canal, subscreve-se aqui embaixo, ativa o sininho e também comente e compartilhe para que o nosso canal possa crescer e a mensagem alcançar mais pessoas. Muito bem, então eu te convido para estudarmos sobre os mortos. E antes de começar, vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor nosso Deus, nós estamos aqui para aprender a sua palavra. Pedimos para que o Senhor nos ilumine a fim de entender tudo conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Os mortos. Onde estão pessoas que morreram? Muitas das vezes nós participamos nos funerais. Talvez que querido irmão que está a acompanhar já perdeu alguma pessoa na família. Eu também já perdi tantas pessoas. Mas a questão que fica: o que é que acontece com essas pessoas depois de morrer? O que se passa com eles? Onde é que eles vão? Vivemos num mundo em que há muitas teorias quanto ao assunto da vida após a morte. Alguns acreditam que quando uma pessoa morre, ele vai para o céu diretamente. Alguns acreditam que quando uma pessoa morre, vai para um local de fogo, de purificação, chamado purgatório. Alguns acreditam que alguém quando morre, vai nascer num outro lugar. Alguns acreditam que quando uma pessoa morre, vira o nosso antepassado, especificamente nas nossas culturas africanas. Mas também tem pessoas que acreditam que o corpo físico é que morre, depois sai uma parte do ser humano, mística, chamada alma, que essa parte vai diretamente ao céu. Bom, antes de nós continuarmos, precisamos perceber a constituição do ser humano. Como é que o ser humano foi feito por Deus? E que depois poderemos já compreender muito bem quanto à questão da morte. Peço para você abrir na sua Bíblia o livro de Gênesis 2, versículo 7. Quando nós abrimos as nossas Bíblias no Gênesis 2, versículo 7, encontramos as seguintes palavras: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, aqui nós podemos compreender a matemática da criação. Deus criou o homem a partir de duas substâncias importantes: o fôlego e o pó da terra, conforme esse texto. Deus une o pó da terra com o fôlego e uma pessoa aparece, ou seja, passa a ser chamado alma vivente. Ou podia dizer, matematicamente falando, seria pó mais fôlego é igual a alma vivente. É assim como podemos entender Gênesis 2, versículo 7. Então o homem é junção de dois componentes importantes: o fôlego, que vem de Deus. Deus soprou nas suas narinas o fôlego, é mais ou menos. Depois o homem começou a respirar, mas antes dele soprar o fôlego, ele fez o homem a partir do pó da terra. Eu podia dizer como se fosse um boneco de matope, que foi feito por barro. Então depois Deus sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E a Bíblia não termina aí, diz que então aí o homem passa a ser uma alma vivente. Então, meu irmão que está me acompanhando, alma é o ser humano, alma não é parte do homem, alma é o próprio homem. Fôlego mais o pó é igual a alma vivente, ou seja, é igual a uma pessoa viva. Então uma pessoa não tem alma, ele é a alma vivente. Acredito que estamos juntos. Uma pessoa não tem alma, ele é a alma. Ou poderia ser alma vivente quando tem o fôlego de Deus, ou poderia ser alma morta quando não tem o fôlego de Deus. Então, se na criação acontece que Deus criou o homem a partir do pó e soprou nas suas narinas e passou a ser uma alma vivente, soprou nas suas narinas o fôlego que vem de Deus e passou a ser uma alma vivente, o que é que acontece na morte? É simples. Deus tira o fôlego e o homem volta ao pó, como ele foi tirado do pó. Exatamente isso. Então o que sai do homem não é uma alma, o que sai do homem é o fôlego que uma vez Deus colocou para que o homem possa ter uma vida, né?
Então o que volta para Deus é o fôlego de Deus e não a alma. A alma é o ser humano, dependendo, já será alma vivente quando ele tem fôlego de Deus, ou será alma morta quando não tem fôlego de Deus. Então não existe nenhuma alma que sai do homem. O que sai do homem é o fôlego de vida. Em outras partes das Escrituras Sagradas usam a expressão espírito. Espírito, na verdade, é o próprio fôlego. Isso é o que acontece quando nós estamos a ler a Bíblia nas nossas traduções. Por exemplo, em português, nós podemos não compreender, porque acontece que vem em português espírito e facilmente nós tiramos conclusão. Mas na língua original, nós podemos encontrar palavras como ruach. Ruach quer dizer simplesmente o fôlego de Deus. Então sai-lhe o espírito ou sai-lhe o fôlego e o homem passa a ser uma alma morta. Então nós somos almas e nós não temos almas. Tanto é que no dia em que foram batizados 3.000 pessoas, a Bíblia disse que batizaram 3.000 almas. Agora, eu quero te perguntar, se as almas fossem partes que saem do homem, como é que batizaram almas que são imateriais? Na verdade, batizaram 3.000 pessoas, porque o relato bíblico diz 3.000 almas. Muito bem. Então, sendo assim, nós podemos compreender facilmente o que acontece depois da morte. Quando o ser humano morre, não há vida após a morte. Morreu, morreu. Assim como você mata, por exemplo, uma galinha. Morreu, morreu. Não há vida após a morte. O corpo fica inanimado, ele perde o fôlego, perde a consciência e ele simplesmente morre, degenera, apodrece e acaba completamente até naquele dia em que Deus vai o ressuscitar. Então não há nenhuma pessoa que morreu, que se encontra num lugar, talvez no inferno, talvez no céu. Não existe isso. Isso na verdade é um engano que não tem nenhum fundamento nas Escrituras Sagradas. Quem fundamentou isso foi o próprio diabo. Então não existe a vida após a morte. Vou explicar casos específicos depois de algumas pessoas que tiveram esse privilégio de ter vida após a morte. Mas se em geral morreu, morreu, acabou. Ele voltou para o pó da terra. Quero te perguntar, se as pessoas quando moram vão para o céu, por que Jesus Cristo vai voltar, levar a quem, se todos já estão lá? É algo que não faz sentido. Todos voltam para o pó. A Bíblia disse que tu és do pó e do pó te tornarás. Não disse que tu és do pó e do céu você vai voltar. Mas você vai voltar no pó. Se você vai cavar numa sepultura de alguém que morreu ontem, vai encontrar o corpo que está lá. Ele morreu. Não tem alma que saiu que está no céu gozando uma boa vida. Não existe isso de alma, não alma. É na verdade um engano. A alma é ele mesmo que está ali. Ele não está em nenhum sítio, está lá mesmo. Não há vida após a morte. Gênesis 3, versículo 4, encontramos que o primeiro a fundamentar essa falsa doutrina de que a vida após a morte foi o próprio diabo, enganando a Eva dizendo, certamente não morrereis. Então foi o diabo que disse que o homem não vai morrer. E muito triste que hoje em dia muitas religiões desculpam talvez a sua religião também ensina. Infelizmente eu queria te dizer que esse ensinamento que não tem nenhum fundamento bíblico. Muitas religiões ensinam os homens que quando morrem vão para o céu, a alma voa, não sei o que. Tudo isso não encontra nenhuma base bíblica. É um ensino de Satanás. Você não pode aceitar. Isso tudo abre espaço para superstição, para feitiçaria e muitas outras coisas que as pessoas no mundo hoje fazem. Mas Bíblia está claro, morreu, morreu. Ok? Podemos abrir no livro de Ezequiel 18, versículo 20. Diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Mesmo que nós aceitamos o quê? A alma é uma parte que voa, que vai para Deus. A Bíblia já disse, a alma que pecar, essa morrerá. Mesmo se for uma parte, vai morrer. Claro que nós sabemos que não é. A alma, na verdade, é a própria pessoa. Aqui o texto está a dizer, a pessoa que pecar, esta morrerá. E as mesmas palavras são usadas por apóstolo Paulo, dizendo, o salário do pecado é a morte. O homem que pecar, vai morrer. A morte entrou através da queda dos nossos primeiros pais, que é Adão e Eva. Quando vamos ler no livro de Jó 7, 9 até 10, diz assim, assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar, jamais o conhecerá. Assim como a nuvem se desfaz, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Quando desceu à sepultura, morreu, morreu, nunca vai subir.
É uma falsidade dizer que ele vai sair. Ou pessoas dizem que não, eu vi o meu avô, veio me visitar. Não tem nada a ver. Aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir, nem tornará a sua casa, nem seu lugar jamais o conhecerá. Jó 7, 9 até 10. Jó 16, 22 disse assim: porque de corrido poucos anos eu seguirei o caminho por onde não retornarei. Jó dizia que quando eu morrer eu não vou me retornar, nem vale a pena vocês me esperarem. Eclesiastes 9:5 é um texto muito importante da Bíblia, porque esclarece tudo. Diz: porque os vivos sabem o que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Os vivos sabem o que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não há vida após a morte. Os vivos, você sabe, o que está me acompanhando aqui, sabe que você vai morrer, mas aquele que já morreu não sabe nada. Por que pessoas vêm te dizer: vamos lá invocar o nosso avô, vamos falar com a nossa tia que já morreu, vamos falar com quem? E você aceita. A Bíblia disse: os mortos não sabem coisa nenhuma. E nós sabemos que a Bíblia é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica-os na sua palavra. A sua palavra é a verdade. João 17:17. Então, você confia na verdade da palavra de Deus ou nos enganos que os homens hoje em dia tentam fundamentar? Esse ensinamento da vida após a morte baseia-se quase todos os filmes e bonecos de Hollywood, Disney. Mostram que as pessoas vão morrer, vão para um sítio. Tudo isso que Satanás está tentando fundamentar não encontra nenhuma explicação nas Escrituras. É para te fazer você pensar que há vida após a morte, e você pensar que a salvação poderá se obter depois da morte. Eu quero te dizer, o dia da decisão é hoje. Se você não fazer paz com Deus hoje, não haverá segunda oportunidade para você ter a vida eterna conforme queremos fazer acreditar. Você talvez faz missas, você paga missas na igreja para poder consagrar ou chamar os teus antepassados para sair do purgatório para o céu. Eu quero te dizer, isso tudo não consta nas Escrituras sagradas. Por que Satanás quer nos enganar nesse ponto? Porque vai te fazer você pensar que não, quando eu morrer, eu não preciso seguir a Deus. Ao morrer, o que vai acontecer é que os meus parentes vão fazer missa para mim e eu terei a vida eterna. Mas eu quero te dizer, esse ensinamento é falso. Salmo 146, versículo 3 até 4 diz assim: não confieis em príncipe, nem o filho do homem, em que não há salvação do ser humano. Sai-lhe o espírito, aqui o termo espírito é o fôlego. Sai-lhe o espírito e volta para a terra. Afinal, volta para onde? Para a terra, não para o céu. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Ele morreu, acabou. Assim a Bíblia nos ensina. Salmo 115, 20. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. O silêncio é sepultura. O mais interessante é que o termo sepultura na Bíblia às vezes é chamado de inferno, às vezes é chamado o lugar. Então, nós vimos que os mortos nada sabem. Não gastam seus recursos, não gastam as suas condições para invocar aquele que não pode ouvir nem ver. Clama por Deus. Não confia no ser humano que agora já é o pó da terra. Ele não tem poder nenhum de te ajudar. E nem menos fazer acontecer aquilo que você quer. Eu sei que algumas pessoas depois podem perguntar: e nós às vezes invocamos, mas depois acontecem as coisas. Eu vou explicar, peço para você não faltar na próxima aula, que vamos falar sobre o Espiritismo. Para terminar, Gênesis 3:19 diz o seguinte: no suor do teu rosto, do teu pau comerás, até que te tornes da terra. Você volta para a terra, porque dela foste tomado, porque és pó e de pó te tornarás. Então vai te tornares de pó. E só isso que a Bíblia nos ensina. Então, não existe vida fora do corpo, não existe mortalidade dos homens. Todos os homens que morreram em Cristo, esses sim, hão de ressuscitar na segunda vinda de Jesus Cristo. Quando o Senhor aparecer pela segunda vez, então Ele vai ressuscitar todos os que morreram nele, mas até então estão no pó. Sim, temos na Bíblia casos de algumas pessoas que morreram e tiveram uma vida depois da morte. Quais são? Temos Enoque, que foi trasladado ao céu sem ver a corrupção, a Bíblia fala. Temos Moisés, que foi ressuscitado por Deus. Temos Elias, também, que foi trasladado ao céu. E algumas pessoas que ressuscitaram com Cristo. Cristo não vamos falar, claro, Cristo é a própria ressurreição. E algumas pessoas que ressuscitaram com Jesus. Mas tirando esses casos específicos,
todo o restante da humanidade está no pó. Abraão não está no céu, não podem te enganar. Ele está no pó até no dia da ressurreição. Moisés simplesmente ele foi levado aonde? Ao céu. E Elias e Enoque. Mas Paulo está onde? Está no pó. E esses vão ressuscitar quando Cristo vier. Hoje em dia, qualquer pessoa quando morre, dizem o quê? Ele foi recebido ao céu, paz a sua alma, foi ter com os anjos. Tudo isso é uma forma de nos encorajar, mas não é verdade. Não tem nada a ver com as sagradas escrituras. Nenhuma pessoa poderá entrar no céu sem que Deus faça juízo sobre ele. Nós seremos julgados primeiro por Deus, depois aqueles que hão de herdar a vida eterna herdarão, e aqueles que não hão de herdar a vida eterna certamente perecerão. E nem fogo existe agora, como dizem que tem um fogo abaixo da terra que está a queimar os homens no inferno. A Bíblia, quando usa o termo inferno, simplesmente representa a sepultura. Quando diz que Cristo desceu ao inferno, quer dizer que Cristo desceu à sepultura, né? Se você pensa que Satanás está preso num sítio a ser queimado, eu te pergunto, como é que ele apareceu a Adão e Eva no jardim? Como é que ele apareceu Cristo para lhe tentar no deserto? Então ele está aqui conosco, os seus anjos, e são eles que personificam os mortos. Não falta na próxima aula que vamos falar sobre o espiritismo. Mas não existe fogo agora. Fogo será no futuro, quando Deus chegar a hora de punir. É só se perguntar uma coisa: se você que está a morrer hoje vai ser queimado, igual a uma pessoa que morreu há 1000 anos, você não acha que Deus é muito bruto? Está vendo? Aquele está a ser queimado por muito tempo, você só está a entrar hoje. Não faz sentido. Agora, todo aquele que morre vai para o céu. Uma mãe que está no céu, agora, a contemplar o seu filho aqui no mundo, a passar fome, a comer na lixeira, o céu para ela vai ser um lugar bonito? Ou ela andará com pesares todos os dias? Então, não corresponde a nenhuma verdade. Só o céu será no futuro. Então, nós chegamos ao fim do nosso estudo sobre os mortos, e eu te convido você a seguir aqui mesmo no meu canal. Daqui a pouco irei mandar novo estudo sobre o espiritismo, porque a questão do espiritismo e os mortos vão juntos. Espiritismo o que é? São essas manifestações supostamente dos mortos. De onde é que vem? Te convido você na próxima aula aqui no meu canal. Subscreva e convida os teus amigos. Em nome de Jesus, amém.